Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Emerson Correia, sou suporte da ferramenta Full Copy Convert e irei demonstrar um recurso bastante interessante na ferramenta. Este recurso é o chamado tipo de execução. O que vem a ser esse tipo de execução? Quando você vai realizar a conversão de uma determinada tabela, você pode escolher que tipo de execução que você quer que ele execute na hora de realizar a conversão, podendo ser eu quero que quando eu converter minha tabela, eu quero limpar os dados da minha tabela de destino, ou eu posso manter os dados da minha tabela de destino, ou eu posso falar assim, não, eu quero que atualiza ou insere os dados. Se caso existir, eu faço um update nos dados. Se caso não existir, eu faço um insert. Ou eu posso fazer um outro tipo de execução que é somente o update, né? Então, vou demonstrar aqui, eu já tenho alguns projetos já criados, vou mostrar aqui um exemplo de um projeto que eu tenho que é de Paradox para Firebird, para ficar bem fácil a demonstração. Já tenho as minhas conexões aqui, vou partir aqui para a quarta etapa. Bom, o tipo de execução são esses aqui, ó. Por default, quando você arrasta uma tabela para ser convertida aqui ou faz o relacionamento das tabelas aqui, ele cria como default o tipo 1, que é limpar os dados da tabela de destino. O que ele vai fazer? Se existir dados, por exemplo, na minha tabela de conversão, que eu estou realizando a conversão no momento, ele vai limpar esses dados e vai realizar um insert novamente dos dados dessa tabela de acordo com o seu SQL de origem, certo? O que ele faz aqui? Por exemplo, primeiro, tem uma tabela que eu já tenho mapeada. Vou vir aqui, por exemplo, no mapeamento de campo, vocês vão ver que na prévia, que ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai quando você executar, ele vai dar um delete from na tabela, depois ele vai vir dar um insert na minha tabela de destino novamente com os dados. Beleza, eu quero fazer aqui o tipo, por exemplo, 2 manter os dados. Quando eu realizo essa opção tipo 2, o que ele vai fazer? Ele não vai executar o comando de delete na tabela de destino. Ele vai pegar e vai inserir os dados. Então, por exemplo, esse recurso é bastante útil caso você tenha que ter uns dados na tabela e eu já converti uma tabela e eu quero converter novamente a tabela com uma informação, por exemplo, de outro banco de dados. Só que eu não quero apagar esses dados que já foram convertidos. Então, eu vou lá e seleciono o tipo de execução. Aí você aponta para o seu banco, muda o tipo, ele não vai limpar e vai preencher com os dados restantes que precisa ser inserido na tabela. Um outro tipo também bastante interessante é o tipo de atualizar ou inserir dados na tabela de destino. De acordo com o tipo de banco de dados de destino, ele vai te gerar um tipo de sintaxe aqui, ó. Então, por exemplo, quando eu mando gerar aqui uma prévia, vocês vão observar aqui que ele vai gerar um insert ou update ou insert. Então, o que o Firebird, por exemplo, nesse caso aqui no meu banco é o tipo Firebird, tá? Então, o que ele vai fazer? Eu quero dar um insert into na minha tabela de destino e se existir o registro, ele vai vir e vai dar um update no campo, por exemplo, cost NO, né, que é custo de número do custo. Então, por exemplo, mas eu quero colocar, por exemplo, também o campo para ele dar update nesse campo aqui. Tem problema, você vem e marca coluna match, né? E vou limpar e vou gerar a prévia aqui. Vocês vão ver que ele vai incluir os demais campos para poder fazer o update, certo? Isso aqui, esse tipo de sintaxe aqui, ele muda de acordo com o banco. Lá no nosso site, na parte dos manuais, ele explica bem certinho como funciona para cada tipo de banco, o tipo de atualizar ou inserir, certo? O próximo tipo é o 4, que é atualizar dados da tabela de destino. Quando eu seleciono esse tipo 4, ele vai fazer o que? Ele vai trocar a minha sintaxe aqui de script, ele vai gerar um update aqui. Vocês vão observar que existe um update na minha tabela customer, aí setando a minha company e os demais campos que está marcado que é para converter. E aí ele vai, mas como que ele se baseia pela colocar condição? Qual registro que ele vai se basear? A princípio, ele se baseia pelo campo-chave da tabela. Vocês vão observar aqui no mapeamento de campo que o meu campo-chave é o custo NO aqui, que é o custo número, né?
Então eu vou vir e ele vai fazer o que? Ele vai vir, vai gerar uma sintaxe, vai remover o campo-chave aqui da listagem de update e vai inserir ele aqui na condição where, certo? Ah, mas por exemplo, eu tenho uma tabela que não possui chave primária, que é o caso dessa segunda tabela aqui. Então, vou vir aqui, eu, por exemplo, vou marcar ele para atualizar dados. Vocês vão observar aqui agora que ele não existe nenhuma chave PK, certo? Então eu vou vir aqui, por exemplo, gerar uma prévia, vou limpar aqui, vou gerar prévia. Vocês vão observar aqui que ele gerou a sintaxe e lá na condição where ele não colocou, tá vendo? Ah, mas dessa forma, caso não tenha chave primária, vocês vocês vão observar que eles vão habilitar um campo aqui chamado condição update, certo? Então você vai vir aqui e vai simplesmente falar assim, qual que é o meu campo-chave da minha tabela? Então você pode vir aqui, vamos dizer que o meu campo-chave é o first name aqui, né? First name, por exemplo, igual mas eu tenho que pegar os dados da minha tabela, da minha origem para eu saber qual campo que eu vou fazer. Então venho, coloco, por exemplo, abro o sinal de maior menor aqui, seguida de 2 pontinhos, e no meio eu coloco qual é o meu campo que eu quero que ele preencha com a informação no local, first name, por exemplo. Aí eu coloco OK, por exemplo, e mando gerar a prévia novamente. Vocês vão observar aqui que ele colocou lá, ele preencheu lá o where, né? Tava faltando, colocou first name e pegou o campo John. Então ele vai colocar, ele vai fazer um update com essas informações pro campo pro John. Aí você pode simplesmente vir aqui, por exemplo, mas não quero converter o campo first name porque ele faz parte da minha chave. Não tem problema. Quando você vir aqui, ele vai tirar o campo first name e vai colocar o last name aqui. Então ele colocou a condição. Mas eu quero colocar mais condições. Não tem problema nenhum. Você pode determinar colocar nesse, continuando aqui, ou no próximo campo. Eu quero colocar onde o meu first name é igual esse e, por exemplo, por exemplo, city igual. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero pegar o valor do meu campo de origem, por exemplo. No caso, eu vou colocar aqui o city também. City. 2 pontos e fecho a sintaxe para entender que é um parâmetro. Beleza? Vou limpar. Vamos observar aqui que ele já acrescentou a condição e o novo campo. Então ele vai gerar essa sintaxe aqui para realizar um update na sua tabela de destino. Certo, pessoal? Dúvidas aí, você pode enviar um e-mail lá para a equipe de suporte, que é o suporte@fullpapoconvert.com.br. Qualquer coisa, estamos à disposição. Até mais, pessoal. Obrigado.